O Grupo Hebron oferece soluções e inovações no mercado de terceirização de multisserviços. Grupo Hebron, a marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Olá pessoal, estamos começando mais um Condomínio Informal, um programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre como nos tornamos síndicos. Vou começar com o Carlos, que tem uma história fantástica de profissional, acho que é bem interessante. Bom, obrigado pela história fantástica. Eu acho, Mas de qualquer forma, eu diria que é uma história interessante, porque a minha formação profissional, ela vem do mundo corporativo, né? E eu literalmente, eu falo isso em todas as apresentações que eu faço. Eu me tornei síndico sem querer. Eu nunca na vida imaginei vir trabalhar nesta área. Hoje eu diria que eu me encontrei nesta área e não quero sair dela tão cedo. Pelo menos agora o meu plano é somente a aposentadoria. Mas, basicamente, eu trabalhei durante 28 anos em corporações multinacionais, tanto brasileiras como internacionais. Tive a oportunidade de morar fora, enfim. E aí, quando eu voltei para o Brasil, em 2010, eu voltei com a minha família, recebi algumas propostas de trabalho, nenhuma delas me interessava, e eu acabei abrindo uma empresa de consultoria que vinha funcionando muito bem, obrigado, até chegar o ano de 2014, quando começou a crise. Para quem não lembra, 2014 foi quando começou a crise no governo Dilma, Sim. né? E o que acontece na crise? Eu tinha como clientes... Fatídico ano da Copa do Mundo. Também. O que acontece em qualquer crise? Todos os meus clientes eram empresas, eu tinha empresas inclusive de grande porte, médias, pequenas, enfim. Mas como em qualquer crise, a primeira coisa que eles cortam é consultoria. Ou seja, eu dava consultoria na área de gestão, vendas e marketing. Pois bem, com isso, meus clientes foram minguando. Chegou um determinado momento que eu literalmente não tinha, basicamente, cliente nenhum. Só para vocês terem uma ideia. Uma grande multinacional, a maior multinacional do mundo de bens de consumo, que estava negociando com a gente uma consultoria de 6 meses, eu e mais 2 colegas consultores, era um projeto previsto para 6 meses e com um faturamento de 300 mil no final do projeto. A gente fechou por 2 meses com faturamento de 100 mil. Isso é a maior empresa de bens de consumo do mundo, né, que fatura na casa dos bilhões de dólares. Pois bem, chegou 2015, no meu condomínio onde eu moro, que é um condomínio grande, como muita gente já sabe, até porque eu menciono isso com bastante frequência, o nosso condomínio tinha acabado de ser entregue. Ele estava basicamente no 2º ano, era ainda na fase de implantação, um condomínio grande, e o grupo gestor atual estava realmente patinando muito na parte de administração de finanças, operacional e tudo mais. A gente formou um grupo de moradores e começou a trabalhar em prol do condomínio, com comissões, ajudando e tal. Esse grupo de moradores acabou se elegendo na eleição seguinte. Eu, na época, fui eleito como presidente do conselho. E foi aí que começou a minha trajetória no mundo de sindicatura profissional. Por quê? Quando eu trabalhava como conselheiro, eu comecei a perceber que era um mercado bastante deficiente, com profissionais assim mais preparados, mais, né, capacitados. Eu falei assim, poxa, isso aqui tem tudo a ver com a minha formação profissional e acadêmica. Eu sou formado em administração de empresas, tenho MBA e tal. Eu falei assim, por que não? Aqui vale uma ressalva. Eu tenho um grande amigo meu, que o nome dele é Rafael, e ele é vizinho do condomínio que eu moro. E ele, na verdade, eu digo que ele foi o anjo da guarda que encaminhou, o meu anjo da guarda encaminhou ele para fazer isso. Ele pegou um dia, mandou um WhatsApp para mim, que era um aviso de uma assembleia de eleição de síndico profissional num condomínio que ele tem um apartamento, que ele é investidor e tal. Ele falou assim, Carlão, eu acho que isso aqui tem tudo a ver com você. O que você acha?
Ali foi a primeira vez que eu pensei nessa ideia. Sempre tem alguém para dar o insight, A gente conversa isso, ele se emociona, eu me emociono, porque realmente eu nunca tinha pensado nisso. Bom, resultado, fui fazer curso de síndico profissional, porque eu entendo que, eu falei, inclusive, falei assim, olha, eu tenho uns princípios de administração, tá, mas eu não conheço o mercado condominial. Então eu preciso me preparar para isso. Fiz alguns cursos, participei de palestras, de workshops e tudo mais. E aí acabei sendo eleito no primeiro, como síndico profissional mesmo, em março de 2016 foi o primeiro condomínio. E graças a Deus, desde então, agora em março a gente faz 5 anos, a empresa tem sido um crescimento só sucesso, com a graça de Deus, e muito trabalho também, obviamente. É interessante como as histórias são muito bem parecidas. Né? Eu tava Priscila, você quer eu achei que ele estava contando. Depoimento, né? Bom, eu me formei em Direito em final de 2014, né? 2004, desculpa, olha lá, a pessoa só 10 anos de diferença, tá fingindo que é mais novinha. Me formei ali em 2004, final de 2004. Abri meu escritório logo que me formei, tinha mais 2 sócias. Tava tudo indo muito bem, eu fiz pós-graduação em Direito do Trabalho, tava tranquilo. Aí, num jantar casual, fui com uma amiga e dei uma solução. Ela era sócia de um escritório de médio porte, dei uma solução que o sócio majoritário gostou, acabou me chamando para trabalhar com ele. Aí comecei a trabalhar com ele. E ali neste escritório de médio porte, comecei a me envolver em projetos imobiliários. Né? A gente fez regularização de planta de grandes fábricas, de grandes multinacionais e tal. E comecei a atender os condomínios, né? Também. Por ter feito o curso em Direito Imobiliário também, né? E por ter essa base em Direito do Trabalho, né? Então, comecei a atender os condomínios também como consultoria. A gente prestava consultoria no escritório. Aí, tá, tudo bem. Não estava mais contente ali naquele escritório de médio porte, tinha... E nisso, já tendo essa expertise em direito imobiliário, já fui síndica do prédio com a minha mãe que eu morava, acho que foi em 2009. Quando a gente comprou um apartamento, na assembleia de instalação, eu percebi que a construtora colocou um síndico indicado, aquilo já me incomodou. De uma certa maneira, mas por que ninguém pode ser síndico e o síndico tem que ser alguém colocado pela construtora? E aí eu me lembro perfeitamente, nós dois um sentado do lado do outro, e eu vou me candidatar sobre síndico. Ele não vai. Se você se candidatar, a gente não vai nem mudar pra cá. A gente nem tinha casado. A gente não tinha nem casado. Quase prejudicou o casamento. Quase prejudicou. Eu falei, mas eu vou deixar na mão, não pode. Tipo, é nosso, não pode ser assim. No final, me candidatei a subsíndica, o síndico não aguentou 6 meses, foi embora, acabei assumindo. Isso em 2011, né? Mais ou menos. Aí, beleza. Saí do escritório médio, comecei eu a trabalhar com consultoria de condomínio. Focada em condomínio. E já tinha feito ali a pós-graduação em Direito de Família. Mas Direito de Família não tem nada a ver, não. Tem a ver conciliação, conversa, né? Claro. E aí, tava lá... Tive um problema num condomínio e às vezes a gente troca ideia. Como advogado, a gente troca ideia com os colegas. Estava trocando ideia com um colega e ele fez assim... Pri, você já pensou em fazer o curso de síndico profissional? Eu falei, mas, o que eu vou fazer curso de síndico profissional, né? Tipo, não quero isso pra mim. Aí você cospe pra cima, cai na testa, né? Aí eu falei, aí ele, não, mas precisa atender as consultorias melhor, porque todo mundo dizia que eu era muito preto no branco, né? Muito... Não é assim, dentro do condomínio, por mais que essa seja a regra, você precisa falar de uma forma mais suave, você precisa fazer de uma forma mais suave. Falei, então quer saber? Eu vou fazer, né? Aí eu tava lá na minha segunda aula do primeiro módulo. Então, tem um condomínio pra você. Eu falei, oi? Como assim? Eu não tô procurando? Como assim, né? Foi um condomínio nos Jardins, eram 14 unidades. Eu fiquei, assim, assustada, porque não tinha pretensão nenhuma. Advogava muito bem, tava ganhando muito bem e né? Aí eu sentei com o Rogério. Falei, Rogério, assim, não tenho muitas habilidades em questão de contas, né? Não tenho, obviamente, eu sei, né? Tal, mas não é aquela coisa, nossa, ela é fera em administração. Não, ele, sim, ele tem MBA, tem esses negócios todos aí que vocês gostam.
E aí, falei, o que você acha? Acho que tava começando a crise, né? 2012, 2013, mais ou menos. Ele falou, vamos. Aí ele foi fazer o curso também. Em um ano, 14 condomínios. Uau. Eu costumo dizer que a gente foi meio que fagocitado, né? Do tipo... Aí a gente foi entender por quê, né? Que é a mesma coisa que você falou. As pessoas não estavam preparadas, as pessoas não tinham... A gente fez todos os cursos, tudo que tinha palestra, a gente assistia, a gente fazia, a gente estudou muito, a gente investiu muito o nosso tempo nisso, né? Mas por que a gente entendeu que poderia ganhar ali no mercado? Porque as pessoas eram extremamente despreparadas. Extremamente despreparadas. Então é assim, é óbvio que cada condomínio é um condomínio, mas você tem que ter procedimentos. Então, capacidade para criar procedimentos para os funcionários, para o próprio síndico e para os moradores, né? E aí, no final das contas, essa cresceu porque um gosta, o outro vai, faz e te chama e cresceu, não sei como é que eu tô aqui. E aí eu tô aqui hoje, entendeu? E aí, agora eu tô aqui. E ainda trouxe o Rogério junto. É interessante essa história do assim, a oportunidade, mas não é simplesmente uma coisa que acontece, né? A gente foi atrás e, assim, todos nós, né, nos preparamos e fomos atrás. Meu pai tinha um comércio, meu pai foi o maior distribuidor de ferramenta de usinagem do Brasil durante muito tempo, e eu sempre fui preparado para assumir o posto do meu pai, né? Porque eu sou o primeiro filho, então eu sempre fui forjado para aquilo. Então eu fiz administração de empresa, eu fui estudar inglês, eu fui estudar espanhol, eu sempre tive uma educação muito restrita, fiz ótimos colégios e tal, e eu assumi eu comecei na empresa. E quando foi chegando lá 2003, 2004, eu comecei a perceber que a empresa não cabia eu e meu pai. Porque, assim, para um viver tava ok. Para os dois, porra, eu tinha a intenção de casar, de formar minha família, de ter minhas coisas, e eu percebia que para dois estava apertado. Aí eu fui fazer o MBA na GV, né? Falei assim, é muito difícil eu sair do ponto que eu tô para conseguir uma coisa fora sem eu estar dando um passo à frente na minha carreira. Eu fui fazer a GV, né? No primeiro dia de aula da GV, meu pai foi fazer um exame, teve um AVC, um mês depois ele morreu. Aí eu assumi a empresa do meu pai. A empresa e o papel do pai. A empresa, o papel, tudo, né? Eu virei meu pai, sem querer, né? Assumi a família. E aí começou a andar as coisas, eu fiz uma revolução na empresa do meu pai, começou a dar dinheiro de novo, comecei a ganhar, comprei um apartamento, vamos casar, vamos fazer, não sei o quê. E aí começou a história da crise, né? A empresa começou a minguar, precisava de uma série de inovações, uma série de investimentos que eu não estava a fim de fazer, porque eu não achava que aquilo tinha minha cara, eu não achava que aquilo era para mim, né? Aquilo era do meu pai montou aquilo, tinha a cara dele. Eu tinha muita dificuldade em transformar aquilo numa coisa minha, né? Aí a Priscila veio com a... Aí veio o Ser com a ideia, né? Então, teve a questão também que em 2006, quando meu pai morreu, a gente tinha comprado o prédio que ficava a empresa, meu pai tinha comprado em sociedade com outras pessoas. Meu pai morreu, meio que abriu a porta, né? Porque meu pai era meio durão, meio turrão, e eu sou mais tranquilo, né? Eu me dou bem com todo mundo. Aí as pessoas... Um dos sócios veio para mim e falou assim, o negócio é o seguinte, você vai ter que assumir aqui o prédio para cuidar, porque eu fiquei tanto tempo, o outro ficou tanto tempo, agora é sua vez. Nossa. Eu falei, não quero. Ele falou, não tem querer, você vai ficar. Isso lá em 2006. Eu falei, pô, acabei de perder meu pai, tô com a cabeça a milhão. Ele falou assim, não, eu te ajudo, mas você vai. Aí eu fui, aí eu assumi lá como síndico em 2006 a primeira vez. Aí, bom, veio a crise, aí a gente já tinha casado, né? A Priscila foi fazer o curso. Aí ela falou pra mim, olha, entrei no curso. Um curso, assim, o Gabor estava começando também, mas assim, era praticamente o único, né? Não tinha muito isso ainda. Ela falou assim, eu percebo que as pessoas que trabalham nesse mercado, elas são muito despreparadas. Nós somos muito diferenciados. Eu tenho a parte do direito, você tem a parte da administração, a gente consegue
oferecer um serviço multiprofissional que vai se destacar. Puta, eu já estava meio desgostoso com a empresa, a empresa estava em bastante decadência, eu falei, vamos embora, né? Falei assim, perder eu não vou. O máximo que pode acontecer não dá nada, mas eu ganhei conhecimento, né? Vamos embora. Aí começou a desenvolver e tal, e aí realmente a gente começou eu principalmente, porque a Priscila sempre teve esse espírito de ir atrás, de meter as caras e tal, mas eu olhei aquilo e falei assim, puta, cara, isso tem minha cara. Lidar com as pessoas, resolver o problema das pessoas, conversar com as pessoas. Eu sempre fui muito tímido. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, sempre fui muito tímido. E isso me deu um start de que, assim, hoje a pessoa me liga, eu ouço a pessoa, eu falo, eu tenho prazer em entregar a solução para ela, né? Então, assim, mais ou menos o que você me falou, eu me encontrei. E, cara, uma coisa que não foi nada preparado, a vida foi trazendo e... Porra, tudo culpa do Cláudio. Muito feliz, o Cláudio Castelo. Mas, e realmente, o mercado estava desassistido, né? Hoje a gente tem um monte de gente entregando serviço de qualidade, tem muita gente ruim ainda, mas o mercado melhorou muito. Mas aqui em 2013, 2014, acho que a gente começou tudo mais ou menos igual. Era uma coisa muito difícil, restrito. Muito mais a gente tinha 2 ou 3 que dominavam o mercado e que se destacavam. Né? Então, assim, é uma coisa engraçada, como as histórias são muito parecidas. Agora né? a Van, né? Vanessa agora. Eu iniciei a minha carreira como síndica, por acaso também, numa assembleia de condomínio. Eu já advogava, já tinha um escritório de advocacia, na época era meu marido, agora meu ex-marido. E quando a gente comprou o primeiro apartamento na planta, numa assembleia de instalação, a construtora ela não indicou nenhum síndico profissional. Ela indicou um síndico nenhum. Os moradores que já não se conheciam. Ninguém nem fala, né? Nessas assembleias. Ninguém se conhecia. Todo mundo ali, novidade. Ninguém sabia nem o nome de ninguém. As pessoas ficavam conversando antes da reunião, se apresentando, falando de qual unidade era. Nessa oportunidade estava eu, meu ex-marido, meu filho pequeno. E assim, aquela ansiedade. Nunca tinha participado de uma assembleia de instalação. Eu tinha vindo de um condomínio que o apartamento era alocado e eu não consegui a procuração do proprietário porque ele estava no Japão e a síndica, na oportunidade, ela tinha mais de 30, 40 procurações, então ela dominava, era uma síndica ditadora. E naquela oportunidade eu tive o maior desprazer da figura do síndico ditador. E eu falava, meu Deus, que coisa horrorosa, eu não posso fazer nada, eu não tenho procuração, eu como inquilina tenho pouco a fazer aqui nesse condomínio. E eu fiquei com guardei aquela figura. E aí na assembleia de instalação, meu ex-marido estava envolvido em política. Aí eu falei para ele, por que você não se coloca na figura de síndico? Olha, imagine quantos votos que você não vai ter aqui no condomínio. Ele falou, não, vai você. E eu falava, eu não, de jeito nenhum. E eu com meu filho no colo. E aí todo mundo assim, vai lá, quem que vai se candidatar? Eu lembro que na época tinha um senhor, levantou a mão, depois uma outra senhora. E eu falava, vai, Ivan. E ele falava, não, Vanessa, vai você. Aí chegou uma hora, eu pensei, puxa, eu posso fazer a diferença. Eu lembrei da síndica, que eu tanto tinha problemas com ela, eu falei, eu posso de repente fazer alguma coisa para esse prédio. Aí eu ainda pensei, puxa vida, eu tenho energia, o prédio novo, implantação, vai ser um desafio. Aí eu também, que tenho formação jurídica, eu pensei, puxa, mais de tantos anos na advocacia, já tinha advogado para condomínios, mas não tinha sido síndica. Levantei a mão. E aí foi muito engraçado, porque teve a eleição, eu fui eleita em primeiro lugar, e aí alguém levantou a mão, como sempre, em assembleia e falou, a contagem deve ter sido errada. Oi? Isso, ninguém se conhecia, vamos fazer novamente, vamos fazer de novo. E aí ainda naquela época não tinha nada eletrônico, tudo era cartãozinho. Não era nem tinha cartão nesse mãozinha, dia, né? foi na mão, né? Quem vai, quem que não vai, aquela contagem toda amadora. E aí novamente eu fui escolhida. Naquele dia eu lembro que eu fiz um discurso com meu filho no colo, falando que eu queria fazer a diferença no condomínio. Isso foi dia 4 de junho de 2012, como síndica moradora. Em 2013, logo no começo, eu tive contato, nunca tinha tido contato com administradoras, nada. O universo condominial para essa parte era muito, para mim era uma novidade. E aí eu tive contato a primeira vez com o seu Gabriel Carpati.
E aí ele me conheceu, eu conheci, gostei muito da dinâmica dele, da forma correta, justa com que ele trata todos os assuntos. E aí ele disse, por que você não vira uma síndica profissional? Aí naquela oportunidade, pra mim foi uma novidade, porque eu falei, o quê? What? Existe isso, síndico profissional? Ele disse, sim, hoje existe um mercado pra isso. E ele me presenteou com o curso da Gabor, RH, e em 2013 eu fiz a minha certificação como síndica profissional. E de lá, todos os cursos que tinham eu fazia, eu sou muito autodidata, então eu lia muitos livros, procurava, comecei a estudar muitos julgados, a gente aprende muito lendo jurisprudência, do que acontece realmente nos casos concretos em todo o Tribunal de Justiça de São Paulo, comecei a ver como funcionava isso nos outros condomínios fora de São Paulo, e aí eu não me sentia preparada, haviam propostas para mim, mas eu não me sentia preparada, eu falava, não, ainda não estou pronta. Ainda não estou pronta. No condomínio que eu fui eleita a primeira vez como síndica moradora, fiquei lá durante 5 anos. Porque eu entendia que, assim como no direito, a gente tem a parte do estágio probatório, eu tinha que também fazer um estágio em algum condomínio. Comecei justamente no que eu morava. Já tinha sido síndica também na oportunidade na sala comercial, onde eu tenho escritório de advocacia. E aí, então, veio o convite de uma amiga, a Irina, perguntando se eu gostaria de assumir o condomínio que ela estava saindo. Se eu não gostaria de participar de uma reunião com o pessoal do conselho. Eu lembro que eu fui nessa primeira reunião. E aí, em março de 2016, eu assumi como síndica profissional pela primeira vez. Março de 2016? Março de 2016. Igual, né? O mesmo ano. Quando você falou, eu pensei a mesma coisa. Aí eu já falei, bom, me sinto um pouco mais preparada. E aí é óbvio que aí você se sente muito, como posso dizer, insegura até, porque eu falava, meu Deus, agora é diferente de eu fazer algo no quintal da minha casa, vou fazer no quintal da casa do outro. E aí, então, eu comecei a estudar mais ainda, mais certificações, aí os condomínios vão chegando, aí eu comecei a dar consultoria, porque como advogada, eu já tinha bastante conhecimento na área de condomínios, mas como advogada, é diferente, gente. Totalmente É muito diferente você ser o protagonista ali, como gestor de um condomínio, e você advogar para síndicos, conselheiros, moradores ou condomínios. Você é uma figura secundária, né? É diferente, você está num outro papel. Quando você está como síndico, você está no olho do furacão. Quando você está como advogado, você vê a coisa de fora. O seu Gabriel uma vez falou pra mim que é muito fácil o sonho de todo mundo é dar consultoria, porque aí você dá a consultoria e o outro vai lá e claro, faz. É mais fácil. É muito mais Hoje fácil. eu dou mentoria, aí justamente eu comecei a perceber que cada condomínio tem o seu DNA, que cada condomínio tem o seu público, né? Os problemas são os mesmos, né? A gente age de formas diferentes. E aí eu acabei me formando também em gestão de pessoas. Eu sou pós-graduada em direito tributário, tenho especialidade em parte condominial e gestão de pessoas. Eu comecei a fazer o quê? Constelações sistêmicas. Tenho especialidade na área de direito de família, justamente porque aquilo que você falou tem tudo a ver com condomínios, você ser especializado na área de direito de família, porque você está lidando com famílias também dentro dos condomínios. Acabei me formando em psicologia positiva, comecei a fazer análise comportamental, virei master coach. E aí todo esse universo de pessoas para poder fazer gestão, entregar mais, aquilo que você falou, a gente pode entregar sempre mais. Eu trouxe para os condomínios e hoje é o que eu falo, eu tenho um perfil de síndica no mercado, como uma síndica tipo, ai, mas ela é muito rígida, mas ela é muito brava, mas ela eu falo as coisas mesmo, né? Eu falo, que mundo você vive, da alienação ou mundo do pé no chão? Eu sou síndica do mundo do pé no chão. E assim, todo mundo tem uma história. Quando eu falo que eu comecei por acaso, foi por acaso mesmo, com uma levantada de mão. Eu vou tentar. Aquela coisa, todo mundo aqui foi escolhido pelo mercado. A bem da verdade, o universo condominial, ele escolhe os gestores. Porque tem gente que nós fomos escolhidos, né? Ninguém aqui imaginou que fosse virar síndico profissional, né? Síndico, como é que você falou a figura? Síndico externo. Síndico externo, né? Síndico morador, síndico externo. O importante a gente estar aqui como, primeiro, tem boa vontade, boa fé. Participei de uma live recentemente que a síndica falava isso. Boa fé
e boa vontade. Nós temos boa fé, boa vontade, nós temos capacitação, nós não paramos de estudar. Aqui a gente se conhece, a gente sabe, a gente estuda, a gente fala sobre os nossos cases, a gente aprende um com o outro. O programa já traz isso pra gente. E assim, pra mim é uma paixão. Teve um determinado momento que eu falei, puxa vida, será que eu vou ter que escolher entre ser advogada, ou ser síndica, ou ser mediadora, mentora? Aí eu pensei, gente, eu não vou fazer nada. Deixa a vida me levar. Exatamente. Vida leva eu. Exatamente. Bom, pessoal, vocês viram que as histórias são as mais variadas, com algumas intersecções aí bastante curiosas, mas o que fica aqui é o seguinte: todo mundo se preparou, estudou e se dedicou para assumir essa nova profissão. Então você, que é um condômino, um conselheiro que vai procurar um síndico profissional, procure pessoas que estudaram, pessoas que conheçam, pessoas que se destaquem no mercado. Você que quer ser síndico profissional, não acha que vai acontecer do dia para a noite, que você vai dormir conselheiro e vai acordar síndico profissional de sucesso. Isso demanda muita dedicação, muito estudo, muito conhecimento e boca a boca. Você tem que ir atrás do seu sonho. Acho que essa é uma dica que todos nós podemos dar para você. A gente agradece novamente a sua audiência, deixa seu like, curta nosso canal, liga a sineta para te avisar quando tiver conteúdo novo e a gente se vê a semana que vem. Um abraço.